Uma nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Nota do Vostriola. Essa história havia passado pela minha cabeça há algum tempo. E como eu cancelei a história anterior, resolvi trazer essa nova história. Agora que enviamos spam, vamos ao que é realmente importante. Esta história será uma fanfic / crossover de Danmachi, 10º Percy Jackson e os Olimpianos. Os eventos terão lugar no mundo de Percy Jackson. Pretendo continuar a história do canhão, mas com grandes mudanças a longo prazo e um ponto de vista que pertence a Belcranel. Percy continuará a ser um eixo muito importante nesta história. Mas de qualquer forma, prestaremos muito mais atenção no coelho da família Hestia, pois ele será o protagonista deste crossover. Os eventos do filme Orion Zahoff que se passa em Danmachi serão canhão. Uma última coisa que gostaria de esclarecer é que os eventos ocorrem após os eventos de Danmachi e um pouco antes do Master Bolt de ser roubado de Zeus. Eu sei que parece loucura, mas vai fazer sentido à medida que a trama avança. O que estou dizendo é que será uma relação que vai melhorar muito lentamente. Muitos estarão pensando em como uma história de Bel poderia ser tratada no mundo de Percy Jackson, já que a escala de poder entre os dois mundos é muito diferente, principalmente se considerarmos que Bel terá um poder incrível porque tudo acontece após os eventos de Danmachi. Essas perguntas serão respondidas ao longo dos primeiros capítulos. Mas a partir de agora eu digo que Bel não será OP, embora isso não signifique que ele não seja forte desde o início. A última coisa que gostaria de esclarecer é a duração de cada capítulo. Cada parte conterá um mínimo de 5.000 palavras, quase meia hora ou mais de leitura ou áudio tanto faz, como de costume aqui no canal. Embora possa haver exceções, pois em um futuro muito distante abrirei o limão e gostaria de fazê-lo separadamente dos capítulos normais, entre aspas, por assim dizer. Bem, visto que já esclareci todos os pontos que considero essenciais para iniciar este crossover, vou começar o prólogo. Quase que eu me esqueço. Gente, peço que passem na descrição desse vídeo e leiam a sinopse dessa história. Espero que você goste. Fiquem com o vídeo de hoje. XXXXXXX. Prólogo à existência de multiversos. Tudo começou há 7 anos, jamais esquecerei aquele dia. Cheguei ao horário com 14 anos e comecei minha aventura graças a uma deusa grega chamada Hestia. No começo era só ela e eu. Sempre tivemos momentos difíceis devido à questão do dinheiro, mas soubemos superá-los com muita facilidade graças ao nosso caráter. Comecei minhas incursões na masmorra, um lugar que era bem conhecido por aventureiros como eu, já que você podia lutar contra monstros. Foi aí que encontrei uma mulher que me salvou de um minotauro e me apaixonei por ela. O nome dela era Aisa. Jamais esquecerei esse nome. O tempo passou e consegui fazer novos amigos, e com eles chegamos ao 18º andar do calabouço, onde travamos uma grande luta para sairmos vivos do local. O tempo continuou a passar com novos problemas e guerras entre minha família e outros.
Eu também estava descobrindo que outras garotas tinham grandes interesses por mim, mas nunca lhes dei muita importância, pois só amava uma mulher e seria errado dar-lhes ilusões. Depois de vários anos, com toda a minha família, conseguimos chegar ao 100º andar, o último da masmorra. Conseguimos passar por isso e não havia nada realmente interessante, apenas a origem dos monstros, que mantinha a masmorra viva graças à desova de monstros nos diferentes andares. Finalmente, os deuses gregos observaram meu poder e tiveram uma conversa entre os maiores, onde decidiram me dar uma missão que eu deveria completar sem a ajuda de ninguém. A missão era derrotar o One-Eyed Black Dragon, e se eu fizesse, receberia uma grande recompensa. Aceitei a missão sem hesitar. Não por causa do prêmio, mas porque eu sabia que a Is havia perdido a mãe por causa daquele dragão, e essa seria uma grande oportunidade de cortar nosso vínculo de amizade e formar um relacionamento amoroso. Sim, foi tão estúpido, consegui derrotar o monstro dragão depois de uma longa e terrível batalha. Quando finalmente o derrotei, Zeus desceu ao plano mortal para me dar minha recompensa pessoalmente. Fiquei imensamente surpreso quando me tornei o campeão do Olimpo por ter cumprido uma missão de todos os deuses maiores. Ele também me ofereceu para ir com ele ao Olimpo, já que o campeão dos deuses tinha permissão para estar com eles, se os deuses concordassem, obviamente. O que eu não entendi na época foi que Zeus estava muito animado para me dar essa notícia. Embora fosse uma oportunidade muito tentadora para qualquer um, recusei. Eu só tinha uma coisa em mente. Eu me senti um pouco mal quando vi que o deus estava visivelmente desapontado, mas ele rapidamente recuperou o sorriso e me disse que eu poderia ir quando quisesse. Eu apenas balancei a cabeça com um grande sorriso e decidi ir para casa, para contar a todos sobre minha grande conquista. Eu contei para minha família primeiro. Todos estavam obviamente felizes por mim e fizemos uma festinha para comemorar. Após a festa, fui até a família Loki para contar a todos os meus amigos a grande conquista que alcancei. Especialmente, a Ais. Ela me abraçou com força, eu não podia acreditar que finalmente aquela coisa tinha ido embora, e eu não precisaria mais pensar apenas em vingança. Naquele mesmo dia, eu decidi propor a ela. No começo eu pensei que ele iria recusar devido à sua expressão surpresa e indecisa, mas ele não o fez. Todos os nossos amigos da família Loki nos parabenizaram abertamente. Fiquei muito feliz que tudo isso estava acontecendo, e finalmente fui para casa para contar a todos o que havia acontecido. Nesse momento, os acontecimentos começaram a ser desastrosos. Um após o outro. Sem parar, todos me parabenizaram quando cheguei em casa. O que realmente me impressionou foram as meninas, já que elas pareciam as mais felizes em receber a notícia, inclusive minha deusa. Então agora podemos finalmente estar com você. A pergunta de Liliruca ecoava na minha cabeça com clara confusão, enquanto eu observava todas as meninas me olharem com a mesma expressão do meu amiguinho, como se me dissessem que pensavam exatamente o mesmo. Claro que não. Eu já te disse que só tinha olhos para a Is, e isso não mudou nesses 6 anos. Me desculpe. Todas as garotas mudaram sua expressão feliz para uma triste, me deixando preocupada com elas. Mas eu rapidamente dei alguns passos para trás quando vi que todos os rostos deles estavam se contorcendo em uma expressão de fúria completa. Exceto Aruime, que parecia não querer ver meu rosto. Estamos esperando por você há 6 anos, e você vem até nós com tanta idiotice. Estia exclamou com veneno claro em suas palavras. Finalmente, seu rosto mudou para um triste novamente. Todos nós pensamos que se você pudesse estar com a Is de uma vez por todas, nossa vez viria atrás dela. Isso é completamente ridículo. Isso é o que eu pensei. Se eu mencionasse isso, talvez eles pudessem me encarar até a morte agora pelas minhas palavras.
Liliruca olhou para mim com clara raiva nos olhos. Sabe de uma coisa? Todos nós não nos importamos com o que você faz, mas é melhor você não falar com a gente de novo. Eu arregalei meus olhos com medo claro dessas palavras. Eles eram meus melhores amigos. Éramos praticamente como uma família e do nada tudo desmoronou. Todos eles deixaram o local, deixando apenas Aruime e Invelf para trás. Eu não o culpo pelo que você fez, já que você não estava realmente ciente, e nem nós. Mas eu gostaria que você deixasse claro para mim desde o início que você não tinha interesse em nós. Aruime exclamou, enquanto olhava para cima com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu levantei minha mão em uma tentativa vã de tentar falar com ela enquanto ela corria para fora da sala. Velf olhou para mim com um sorriso triste e caminhou até mim, me dando um tapinha no ombro. Eu não acho que é sua culpa. O ruivo disse, antes de mudar sua expressão triste para séria. Eles são inteiramente culpados. Afinal, você deixou claro para eles que você só tinha olhos para Ais. Eu simplesmente balancei a cabeça tristemente. Foi uma pena que a maioria da minha família se separou apenas por causa de algo assim. Era o que eu pensava naqueles momentos, já que em breve eu sentiria o que era não ser correspondido. Semanas se passaram, e não houve um dia em que Ais aceitou um beijo meu. Isso foi muito estranho para mim no começo. Mas eu deixei pra lá, pensando que eu tinha que me acostumar com isso. Como esperado, nenhuma das garotas da minha família e outros amigos se aproximaram de mim novamente. Exceto por Aisha, que realmente não tinha um interesse amoroso por mim, e também Aruime, que estava eternamente grata a mim por salvá-la do bairro do prazer. Obviamente, nossas conversas não eram como antes, pois estavam muito mais cortadas agora. Em vez disso, com Aisha e Velf, eles ainda eram exatamente os mesmos. Alguns ficaram até um pouco desconfortáveis com a Amazônia, se levarmos em conta sua origem. Os meses foram passando, e em nenhum momento tive uma interação amorosa que Ais retribuiu, me deixando muito frustrada com o relacionamento. Finalmente, ela se apresentou e me contou tudo o que realmente estava acontecendo. Essas são coisas que eu realmente não quero lembrar. Eu me senti muito para baixo, com uma sensação horrível no meu estômago. Eu me senti traída. Exatamente. Essa é a palavra. Traído. Feliz aniversário, campeão do Olimpo. Um travesseiro bateu forte na minha cabeça, fazendo com que eu acordasse um pouco excitada. Olhei para a entrada do meu quarto, para ver Zeus parado na porta com um grande sorriso, enquanto tinha um braço estendido, com o qual ele havia jogado o travesseiro. Agarrei o travesseiro com força e ri, obrigado por isso, Zeus. Estou me levantando agora. Zeus simplesmente assentiu e fechou a porta, deixando-me sozinha no quarto. Olhei em volta para ver que meu quarto estava em ordem. Era completamente branco com apenas uma cama com cobertores vermelhos, um guarda-roupa marrom não muito grande, e um espelho sem enfeites estavam em seus respectivos lugares. Afinal, existem alguns deuses que são bastante ousados e gostam de bagunçar as coisas. Finalmente, parei de olhar ao redor e pulei, trazendo minha cueca boxer à vista com meu nome nela. Sino Cranel. Salto de linha. Sim, é incrível que meu neto adotivo já tenha 21 anos. Zeus exclamou com um sorriso no rosto, enquanto amorosamente rodeava Hera com um abraço. Hera observou com um pequeno sorriso no rosto que expressava tranquilidade, e então apoiou a cabeça no ombro de Zeus. Você está certa, querida. Ainda me lembro quando cheguei aqui há alguns meses e consertei nosso relacionamento tão rapidamente. Zeus fez uma pequena careta de aborrecimento ao se lembrar da expressão que Bel tinha quando chegou ao Olimpo. É verdade, eu devo muito a ele. Hera tirou o rosto do ombro de Zeus para olhar em seus olhos. Há algo errado? Notei um pouco de raiva em suas palavras. Hera perguntou com uma expressão um tanto confusa no rosto.
Zeus rapidamente mudou sua expressão séria para uma risada. Não é nada, querida. Eu estava apenas me lembrando do primeiro dia em que Bel chegou ao Olimpo. Hera simplesmente assentiu com um sorriso e recostou-se no ombro de Zeus. Você sabe, eu tenho um grande presente para ele. Afinal, eu sinto que ele é como meu próprio filho. Zeus olhou para Hera um tanto surpreso, pois nunca havia sentido um carinho maternal por outras pessoas além de seus próprios filhos, e até às vezes era difícil vê-los. Fala sério? Zeus perguntou com uma expressão um tanto surpresa, apenas para ver Hera acenar com a cabeça. A expressão de Zeus mudou para uma feliz, eu também quero te dar um grande presente. Nesse momento, a conversa foi interrompida quando um pequeno orbe preto apareceu na frente dos dois. Ambos olharam para o orbe com clara confusão em seus rostos, até que viram outro Zeus com uma barba muito menor que o anterior. Com isso, ambos se entreolharam com clara confusão em seus rostos. O Zeus visto no orbe pigarreou, fazendo os dois prestarem muita atenção nele. Sei que ninguém atende esse tipo de ligação por causa do perigo de cruzar entre as dimensões. Mas é urgente! Exclamou Zeus que foi visto através do orbe escuro. O Zeus que estava com Hera lhe deu uma expressão estranha. O que é tão importante que você fale conosco? O Zeus projetando-se através do orbe franziu a testa, enquanto mantinha um olhar completamente sério. Não tenho muito tempo para me comunicar, então vou direto ao ponto. Zeus e Hera apenas assentiram. Salto de linha. Bel estava andando calmamente pelo corredor estreito que levava a todas as câmaras do Olimpo, enquanto jogava uma de suas adagas e a pegava com um pequeno sorriso. De repente, ele parou de fazer isso enquanto olhava sério e observava a gravura rúnica que sua adaga tinha no metal. Ele estava vestindo um casaco preto com guarnição vermelha que estava completamente desabotoada. Por baixo ele usava uma camisa e calças da mesma cor, embora fossem de um preto ainda mais profundo. Seus tênis eram de um azul profundo. Os fios de seu cabelo branco bagunçado pendiam um pouco mais baixo do que quando ela tinha 14 anos, sugerindo que ela os tinha crescido um pouco mais. Seu rosto ainda era bastante atraente, embora a aura tivesse uma expressão muito mais madura e seu corpo ainda estivesse tão magro como sempre, então seus músculos não eram distinguíveis através de suas roupas. Eu tenho que falar pessoalmente com meus dois irmãos sobre isso. Bel olhou para cima e parou quando viu que Zeus saiu de seu quarto bastante animado. Zeus fechou a porta de seu quarto e olhou para ela com uma expressão muito séria. Você já sabe quem eu tenho em mente para enviar, certo? Hera olhou para Zeus com um pouco de preocupação. Está seguro disso? Zeus olhou para trás de Hera, para ver que Bel estava atrás dela com uma sobrancelha levantada. Estou feliz que você está acordado agora. Zeus mencionou com um olhar sério, fazendo com que Hera se virasse. Antes que Bel pudesse perguntar o que estava acontecendo, Zeus falou. Hera, eu preciso que você leve Bel ao tribunal. Os outros deuses estarão lá assim que chegarem. Hera simplesmente assentiu com um olhar sério e se virou, então estendeu a mão para Bel. O homem de cabelos brancos embainhou sua adaga com uma expressão de clara confusão em seu rosto, e então gentilmente pegou a mão de Hera. Vejo você lá. Ele mencionou Zeus, e então caminhou rapidamente entre todas as salas, enquanto um orbe azul transparente apareceu na frente dele e começou a se comunicar com diferentes deuses. Hera simplesmente assentiu com um olhar sério. Aconteceu alguma coisa com as outras facções? Bel perguntou com uma expressão afiada. Hera apenas olhou para Bel com um sorriso e balançou a cabeça. Não se preocupe, não é nada sério. Rapidamente, a expressão da deusa mudou para uma mais séria. Não para nós aqui, para ser mais específico. A expressão de Bel mudou para uma completamente séria. Aconteceu alguma coisa no plano mortal?
Ainda tenho alguns amigos lá e não gostaria que algo acontecesse com eles. Ela simplesmente lhe deu outro sorriso calmo e puxou sua mão, começando assim a correr pelos corredores brancos. Não é nada para se preocupar. Você vai entender quando chegarmos ao tribunal. Bill simplesmente assentiu como uma expressão confusa. De acordo. O que diabos está acontecendo? Pensou Bill. Salto de linha. Vejo você lá, Apolo. Você vai levar Bill. O Deus Sol perguntou a Zeus, fazendo-a sentir. Oh, você conhece um aventureiro melhor que é meio imortal? Apolo riu um pouco e olhou para Zeus com um sorriso. Você tem razão. Vejo você no tribunal. Zeus simplesmente acenou com a cabeça e encerrou a chamada, fazendo com que o orbe desaparecesse e batesse 3 vezes rapidamente na porta à sua frente. Ele não teve que esperar muito, pois a porta se abriu, revelando que o lugar estava decorado com paredes flamejantes. Mas nada mais. O deus, que tinha uma armadura dourada de gladiador, fechou a porta e parou diante de Zeus. O que há de errado? É raro você vir pessoalmente. O deus exclamou com um tom sério, já que seu rosto não podia ser visto devido ao capacete. Embora parecesse que os olhos vermelhos se destacavam. Zeus colocou a mão no ombro do homem como uma expressão séria. É um multiverso. Um grande perigo pode estar surgindo no futuro nessa dimensão. Qual dos 4? O deus exclamou como uma voz séria. A terceira. Zeus tirou a mão do ombro do deus, para cruzar os braços, enquanto o outro deus parecia pensar com cuidado. Você disse grande perigo no futuro, então é uma profecia. Estou certo. Zeus apenas assentiu. Pelo que meu eu daquela dimensão me disse, o oráculo profetizou que isso aconteceria com o tempo, embora não se saiba exatamente quanto tempo. O deus mascarado cruzava os braços, depois soltava um suspiro profundo. Não podemos deixar uma de nossas linhas do tempo ser afetada por o mal. O ruim é que não podemos enviar nenhum de nós. Se você não sabe o que aconteceria. O deus abaixou a cabeça enquanto colocava as mãos nos quadris. Mas se eu não tivesse salvação, você não estaria aqui agora. Zeus simplesmente sorriu. Vejo que você me conhece muito bem, Hades. Bem, o que temos que fazer? Hades perguntou em uma voz neutra. Zeus fez uma cara séria. A profecia do oráculo disse que devemos enviar alguém. Um meio mortal que queimaria todos os seus inimigos. Um momento. Hades exclamou com um pouco de surpresa em sua voz. Você está falando sobre Bel? Zeus apenas assentiu. Você tem certeza? Eles se afeiçoaram a ele. Especialmente você, Zeus. Mas você sempre o amou. Eu sei que é um pouco problemático. Zeus disse com um olhar distante, que mudou para um calmo quando ele olhou de volta para Hades. Mas uma vez que ele tenha feito o que tem que fazer lá, ele estará de volta. Hades cruzou os braços novamente e declarou como uma voz séria. Lembre-se que é uma profecia. Pode acontecer como ditado, ou não. Também não sabemos se Bel é realmente o garoto da profecia. Zeus apenas deu de ombros enquanto se virava. Seria muita coincidência se não fosse. Mais do que tudo porque somos o multiverso mais forte dos 5 e Bel poderia varrer o chão com qualquer um que estivesse em seu caminho. O deus do relâmpago começou a andar, virando as costas para Hades. Eu vou dizer a Poseidon. Você pode vir comigo, por favor? Hades simplesmente deu um suspiro cansado e começou a andar atrás de Zeus. É verdade que Bel é extremamente forte. Mas não sabemos se seu status não seria corrompido, já que tecnicamente é um mundo diferente e o status de aventureiro nunca foi criado nessa dimensão pelos deuses que vivem lá. Hades finalmente pensou, enquanto seguia seu irmão. Salto de linha. Hera abriu a enorme porta branca que dividia os corredores das câmaras com o tribunal.
Quando o fez, seu corpo ficou cada vez maior a cada passo que dava, até que seu tamanho estava próximo a 10 metros. Embora sua aparência permanecesse a mesma em todos os momentos, Bel continuou a olhar para Hera, até que a mulher finalmente se sentou em um trono que tinha a marca do casamento. Bel continuou seu caminho, mas ao invés de ir até Hera, ele pousou no meio da quadra, enquanto olhava para a enorme mesa que ficava no centro, onde havia um grande relógio de ouro que indicava a hora. Que por sinal, Bel não conseguia nem colocar a cabeça sobre a mesa por causa do tamanho dela. Uma vez que ele chegou ao centro, ele olhou ao redor para ver que um grande número de deuses já estava em seus respectivos tronos. O local parecia ser sustentado por colunas brancas que estavam atrás dos 12 tronos que estavam no local. Cada trono tinha um sinal diferente correspondente ao domínio principal que os 12 deuses gregos mais importantes possuíam. Bel olhou para os tronos, para ver que Apolo, Atena, Hera e Afrodite estavam em seus respectivos tronos. Apolo olhou para Bel com um grande sorriso entre os dentes e deu-lhe uma saudação. Bel simplesmente retribuiu a saudação com um gesto amigável. Ainda lhe parecia realmente incrível como Apolo havia mudado desde seu último encontro no mundo mortal. Ele deixou de ser um idiota arrogante e sua atitude mudou para muito mais amigável, engraçada, ousada, e até um tanto protetora. Embora o homem de cabelos brancos soubesse muito bem que essa mudança em relação a ele se devia mais do que tudo ao que ele havia feito por sua irmã, Artemis. Bel ficou um pouco decepcionado ao se lembrar de tudo o que havia acontecido, pois não conseguiu salvar a deusa, mas pelo menos conseguiu libertá-la daquela horrível prisão em que foi encontrada. E agora ela pode descansar em paz, até que cerca de 3.000 anos se passaram e seu corpo se regenera novamente, é claro. Bel descobriu que Apolo e sua irmã se davam incrivelmente bem com as conversas que ela teve com ele. Ela também aprendeu que Apolo sempre teve essa atitude um tanto brincalhona e protetora. Mas quando Artemis aconteceu, sua atitude mudou para o que todos já sabemos. Sem dúvida, Apolo era um bom amigo com quem você podia passar muito tempo. Embora às vezes sua atitude despreocupada, ousada e um tanto boba possa levar a problemas com os deuses, principalmente entre as mulheres, devido à sua atitude um tanto mulherengo. Na verdade, Apolo sempre lembrava a Bel que sua atitude um tanto solta e despreocupada era a única coisa que incomodava Artemis. Bel colocou suas memórias de lado, para olhar para o par de mulheres que estavam conversando alegremente atrás dele, que eram Afrodite e Atena. Como seus tronos estavam praticamente um ao lado do outro, eles podiam falar sem a necessidade de levantar a voz. Ambas as mulheres pararam de falar quando se sentiram observadas. Tanto Atena quanto Afrodite deram a Bel um sorriso doce, fazendo-o retribuir o gesto, para que mais tarde as mulheres continuassem conversando umas com as outras. Afrodite tinha uma figura bastante tentadora e seu cabelo era rosa, longo e encaracolado na ponta, junto com olhos da mesma cor. Seu traje consistia em um vestido rosa florido de uma peça. Seu rosto era sem dúvida mais bonito do que os presentes, embora a aparência de Hera e Atena não ficasse muito atrás. Atena possuía cabelos negros profundos com uma figura esbelta e atlética. Seus olhos eram de um cinza tempestuoso que combinava perfeitamente com ele. Ele tinha uma armadura cinza que se ajustava frouxamente a todo o seu corpo e tinha uma pequena coroa de folhas feitas de ouro. A conversa das duas mulheres foi interrompida quando um grande flash apareceu em toda a sala, cegando Bel por alguns segundos. Bel abriu os olhos para ver que Zeus, Hades e Poseidon haviam chegado e já estavam sentados em seus respectivos tronos. Zeus olhou em volta e acenou para si mesmo com satisfação, e então um grande relâmpago trovejou pelo céu. Eu declaro o início desta reunião. Zeus disse, enquanto se recostava em seu trono com um olhar sério.
Apolo levantou a mão quase imediatamente com seu sorriso típico de marca registrada, fazendo com que Zeus lhe concedesse a palavra. Considerando que todos nós já sabemos o que vai acontecer, você não acha que seria indelicado não contar a Hermes sobre este encontro? Seu típico sorriso amigável mudou para uma expressão um pouco mais séria. Afinal, Hermes é um bom amigo de Bel, e como Deus poderia dizer adeus a Bel antes que ele vá embora? Ao ouvir Apolo, Bel mudou sua expressão atenta para uma extremamente confusa. Onde ele iria? É outra missão que lhe foi confiada pelos deuses. Ele já foi avisado. Infelizmente, ele está muito ocupado agora para vir se despedir dele. Zeus olhou para todos os tronos vazios. E não só ele, a grande maioria tem coisas muito importantes para fazer. Outros não têm muito a ver com ele. Zeus fez uma careta para o trono de Hestia. Outros romperam os laços. Finalmente, o deus olhou para o trono com a marca do arco com arrependimento em seus olhos. E outros não estão conosco agora. Poseidon e Hades pousaram as mãos no ombro de Zeus, sabendo que seu irmão sofreu muito com a perda de sua filha. Apolo abaixou um pouco a cabeça e seu sorriso desapareceu completamente, mas decidiu não mencionar nada sobre isso. Atena limpou a garganta, fazendo com que todos na sala olhassem para ela. Ei, eu não quero ser rude agora. Mas eu não acho que alguém tenha dito a Bel o que está acontecendo. Zeus olhou para Bel com um olhar sério. Você está certo. Bel, precisamos da sua ajuda com um assunto muito delicado. Mas primeiro, você precisa entender certas coisas. Bel observou Zeus cuidadosamente, indicando que ele poderia continuar com sua história. Zeus limpou a garganta e estendeu uma das mãos para enfatizar suas palavras. Como você sabe, neste mundo nós compartilhamos território com diferentes facções, como os nórdicos, babilônicos, etc. Além disso, os humanos nos conhecem a todos e sabem sobre nossa existência como deuses. A maioria adora apenas uma facção, um deus. Até existem casos onde as crenças vão além de uma única facção. Mas por causa disso, os humanos se concentraram em nos adorar, viver conosco, tentar encontrar uma maneira de se tornar como nós, entre outras coisas. Zeus olhou muito sério para Bel. Agora eu te pergunto, e se uma dessas facções nunca existiu? Nós nunca nos revelamos aos humanos. E se todos nós tivéssemos tomado decisões diferentes em nosso passado, ainda seríamos os mesmos agora? Finalmente, Zeus se levantaria de seu trono, enquanto sua expressão se tornava mais séria. O mundo ainda seria o mesmo, se tomássemos decisões diferentes ou se certas pessoas não existissem? Bel abaixou a cabeça, enquanto colocava a mão no queixo com um rosto pensativo. Bem, isso é muito relativo. Acho que pode depender de qual pessoa não existe, qual pessoa muda suas decisões e quão grandes são essas decisões, se são boas ou ruins. Acho que o mundo seria muito diferente se pessoas e deuses com grande influência no mundo não existissem ou mudassem suas decisões ao longo de suas vidas. Zeus simplesmente acenou com a cabeça e sentou-se em seu trono, colocando a mão em sua bochecha. Agora, como você chamaria esse mundo que você acabou de imaginar, se ao mesmo tempo e lugar o mundo em que todos nos encontramos agora existisse? Bel olhava para cima com uma cara séria, já sabendo mais ou menos onde a coisa toda estava indo. Dois mundos extremamente semelhantes, além de existirem ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Eu diria que são mundos paralelos. Bingo! Apolo diria com um sorriso, enquanto estalava os dedos e apontava para Bel. Acho que você já sabe por que o chamamos aqui. Poseidon mencionou enquanto segurava seu tridente com firmeza. Bel levantou uma sobrancelha. Minha missão é ajudar o mundo paralelo. Zeus apenas assentiu. No total são 5 multiversos diferentes.
Somos o quinto e estamos todos vivendo juntos em harmonia e sem ameaças, exceto o terceiro que está em grande perigo devido a uma profecia. E o que diz essa profecia? Bill perguntou com grande interesse. Meu eu da outra dimensão mencionou vagamente a profecia, não a tenho como foi dita. Mas dizia que um meio imortal de outra dimensão com grande poder de fogo conseguiria derrotar os inimigos que ameaçariam aquele mundo. Menciona os Zeus. Bill simplesmente cruzou os braços enquanto olhava para baixo. Mas poderia ser qualquer um dos outros 4 multiversos. Afinal, seria uma grande coincidência se eu fosse um meio imortal da profecia. Apollo apenas riu, fazendo Bill olhar para ele um pouco estranho. Na verdade, seria uma grande coincidência se você não fosse essa pessoa. Já que você tem Firebolt, um poder mágico de fogo, você também é meio imortal, e ainda por cima, você vive nesta dimensão e não na dessa forma, você cumpre os 4 requisitos para passar para a outra dimensão e ser sujeito da profecia. Bill assentiu várias vezes para si mesmo, concordando com os argumentos de Apollo. Até que ele percebeu algo. Espere um minuto, não havia 3 requisitos para ser o homem da profecia? Bill perguntou com um tom confuso em sua voz. Na verdade, existem 4 requisitos. 3 para ser o garoto da profecia e 1 para ser capaz de passar pelo portão dimensional sem desaparecer quando chegar ao outro lado. E a única maneira de conseguir isso é se não puder ser 2 vocês ao mesmo tempo. Zeus esclareceu, enquanto se recostava em seu trono. Os olhos de Bill se arregalaram quando a revelação passou por sua mente. Espere um minuto, isso significa que na dimensão onde eu deveria ir eu nunca existi? Zeus simplesmente acenava com a cabeça para responder à pergunta de Bill, então olhava para ele seriamente. Você tem alguma outra pergunta? Bill simplesmente balançou a cabeça, tentando digerir todas as informações recebidas agora. Acho que todos concordam em enviar Bill. Oh, estou errado? Zeus mencionou enquanto olhava para todos os presentes, para ver que eles acenavam com a cabeça, declarando que concordavam. Finalmente, o olhar de Zeus caiu sobre Bill. Bom. Visto que todos aqui concordam, esta será sua nova missão como campeão do Olimpo, Bill. Bill simplesmente assentiu com os olhos arregalados. Zeus levantou as 2 mãos e começou a criar uma espécie de orbe negra. Espere um momento para me comunicar com meu outro eu. Preciso comunicar que Bill estará lá em alguns momentos e estar presente para recebê-lo. Todos eles assentiram. Poseidon e Hades deixaram o local, pois não tinham conexão com Bill. Enquanto todos os outros ficaram para se despedir dele. Todos desceram de seu trono e começaram a ir em sua direção, enquanto seu tamanho ficava cada vez menor, até chegar ao tamanho de uma pessoa normal. Bill ainda estava de pé no centro com os olhos bem abertos. Tinha sido muita informação para digerir em um dia. Finalmente, ele respirou fundo e olhou para cima com um sorriso tranquilo. É incrível que eu esteja no Olimpo há vários meses e ainda existam coisas que continuam a me impressionar. O primeiro dia começou com meu dom de meia imortalidade. Então, 1/4 só meu no Olimpo foi criado em pouco tempo. Agora isso, Bill pensou com um pouco de graça. Sua expressão alegre mudou para um sorriso um tanto triste quando ele se lembrou de algo. Foi uma boa ideia vir aqui para esquecer tudo, só espero que não demore muito. Athena deu um grande abraço em Bill. Isso fez o homem de cabelos brancos sair de seus pensamentos como uma expressão de espanto, e então ele retribuiu o abraço com um pequeno sorriso. Eu não sei quanto tempo pode levar para a profecia se cumprir, então espero que você se cuide bem naquele lugar. Espero vê-lo em breve. Athena exclamou com um sorriso. Farei o meu melhor para voltar rápido, acredite em mim. Bill disse quando ele quebrou o abraço e deu-lhe um sorriso.
Atena simplesmente retribuiu o sorriso e acenou para ele antes de desaparecer. Afrodite estendeu a mão para Bel com um sorriso amigável. O homem de cabelos brancos apertou as mãos imediatamente enquanto sorria de volta. Espero que você seja muito cuidadoso. Afrodite piscava para Bel. Eu também prometo manter Apolo sob controle enquanto você estiver fora. Afrodite cobria a boca enquanto dava uma risadinha. Embora ambos fossem muito selvagens nas festas da Olympus, Apolo iria até Bel e usaria seu braço para envolvê-lo em um abraço amigável, enquanto segurava um largo sorriso entre os dentes. Nós somos a vida da festa. Ele simplesmente não procura mulheres como eu. Afrodite ria baixinho com as palavras de Apolo. Apolo está certo. Eu não estou dizendo que você é um mulherengo como ele, mas você poderia pelo menos encontrar uma mulher, já que algumas ninfas e deusas menores mostram muito interesse em você. Bel retribuiria o abraço de Apolo enquanto ele balançava a cabeça e mantinha um sorriso no rosto. Eu entendo o que você quer dizer, Afrodite. Mas eu decidi virar a página sobre casais há muito tempo. Apolo apertaria o abraço, fazendo Bel balançar um pouco. Virar a página? Você prefere fechar o livro completamente, tá? Apolo declararia. Bel apenas balançava a cabeça em diversão. Eu acho que você está certo. Afrodite mudou seu sorriso amigável para um sorriso nervoso. A propósito, se você me vir da minha outra dimensão, pense que ela não sou realmente eu, mesmo que sejamos iguais. Apolo olhou o WTF para Afrodite em suas últimas palavras, enquanto Bel não entendia exatamente o que ela queria dizer. Não gosto de você de que maneira? Bel perguntou com intriga clara em sua voz. Afrodite riu nervosamente. Bem, você vê. Ela é. Afrodite se inclinou perto do ouvido de Bel enquanto ela sussurrava uma palavra que nem mesmo Apolo podia ouvir. Oh, entendo. Bel mencionou com um pequeno sorriso. Eu sei que você odeia esse tipo de mulher por causa da coisa ruim no bairro dos prazeres. Mas se isso te incomoda, pelo menos tente não ser tão rude. Bel apenas riu. Não se preocupe. Embora eu gostaria de tentar mudá-la para que ela não seja mais assim. Talvez alguma outra lição venha a calhar. Bel declarou com um tom um tanto divertido nas últimas palavras. Afrodite simplesmente sorriu e desapareceu de cena, sem primeiro dizer obrigada. Não há de que. Bel disse no ar. O homem de cabelos brancos sentiu seu abraço apertar ainda mais e olhou para Apolo enquanto ria de seu jeito de ser. Bem, amigo. Nós não vamos nos ver por um tempo, então cuide-se. Apolo declarou com um grande sorriso entre os dentes. Bel riu novamente e quebrou o abraço de Apolo com um pouco de graça. Não se preocupe, nada vai acontecer comigo. Você será o primeiro a saber quando eu voltar. Apolo riu um pouco, então mudou sua expressão para um pequeno sorriso, algo que era raro considerando que Apolo sempre tem um grande sorriso no rosto. Bel mudou sua expressão para um pouco confuso quando viu Apolo. Se você vir minha irmã, mande-lhe meus cumprimentos. Apolo finalmente declarou, um olhar sério em seu rosto. Bel simplesmente assentiu com um olhar sério. Apolo ergueu o punho. Bel olhou para isso um tanto surpreso. O Deus Sol lentamente mudou sua expressão séria em um sorriso. O homem de cabelos brancos retribuiu o sorriso e eles bateram os punhos, de modo que depois o Deus desapareceu em um pequeno clarão. Vou esperar por você em seu quarto, Bel. Para lhe dar seu presente. Exclamou Hera que o olhava da porta gigantesca com um sorriso. Bel simplesmente assentiu com um pequeno sorriso. Quando Hera desapareceu da sala, Zeus finalmente conseguiu se comunicar com seu outro eu. Bel observou toda a conversa de longe com alguma intriga. Mas nunca mencionou uma palavra. Sim, ele estará lá assim que pegar seus pertences.
Deve demorar cerca de 5 minutos. Bem, vou aproveitar esse tempo para reunir todos os olímpicos aqui para recebê-lo. De acordo. Antes de cortarmos a comunicação, eu gostaria de falar com o menino. Zeus olhou para cima e fez alguns gestos para Bel, fazendo-se aproximar dele, enquanto o mesmo Deus tomava um tamanho normal e o orbe negro encolheu ao lado dele. Bel observou com curiosidade como o homem com o orbe preto era idêntico ao seu avô adotivo. Mas ele dava a impressão de ser mais sofisticado que os Zeus de sua dimensão, devido à sua barba bem aparada e cabelo bem arrumado. Embora ele não pudesse ver nada além de sua cabeça, então ele não poderia dizer se o corpo de Zeus seria tão atarracado quanto seu verdadeiro avô adotivo. Olá, Bel. Como você já deduziu, eu sou Zeus. Bel simplesmente assentiu, enquanto o orbe Zeus olhava para ele seriamente. Como resta pouco tempo para falar com você, vou direto ao ponto. Zeus tornou sua expressão ainda mais séria. Este mundo é o mais diferente do seu, devido ao desenvolvimento tecnológico e à falta de outras facções. Os olhos de Bel se arregalaram com a declaração de Zeus. Mas antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, a comunicação foi cortada. Eu sei o que você queria perguntar, por que não enviar deuses de outra facção se eles não existem lá? Certo? Bel assentiu como uma expressão pensativa. A verdade é que as relações com as outras facções são bastante aguçadas para ter confiança suficiente em enviar alguém para salvar o mundo onde só os deuses gregos existem. Embora o principal motivo seja que isso causa uma grande desconfiança entre os deuses que estão e no final, todos concordamos que nunca iríamos para dimensões onde não existimos, porque poderíamos causar uma grande guerra entre os 5 multiversos por causa de nossas ações e, portanto, gerar uma imensa catástrofe. Bel simplesmente assentiu, entendendo o problema que implicava em mexer com os multiversos. Zeus suavizou sua expressão agora, mudando de assunto. Zeus colocou a mão no ombro de Bel, para que depois uma grande luz branca o iluminou completamente. Isso durou alguns segundos, até que finalmente a luz desapareceu e Bel ficou com uma expressão completamente confusa no rosto. Feliz aniversário, meu filho Zeus declarou com um grande sorriso de orgulho. Bel apenas sorriu. Obrigado, espere um segundo. Do que você me chamou? Bel declarou muito animado nas últimas palavras. Zeus alargou ainda mais o sorriso ao retirar o braço. Esse foi o meu presente. Eu estive pensando nisso por um tempo e acho que você merece ser meu filho adotivo. Bel ainda estava estático no lugar, enquanto Zeus ria alto. Mesmo se você for adotado, quando Deus transforma um humano em seu filho, ele se torna um semideus. Como se ele fosse realmente seu filho. Meu filho Zeus esclareceu com orgulho em suas palavras. Isso é loucura, eu também sou um semideus agora. Bel perguntou, incapaz de acreditar em tudo o que estava acontecendo. Zeus cruzou os braços enquanto olhava para ele com um pequeno sorriso. Na verdade, você não está agora. Seu sangue divino vai demorar um pouco para despertar em seu corpo e por enquanto você ainda será uma pessoa normal. Zeus aumentou ainda mais o sorriso. Embora você sinta efeitos colaterais quando não demorar muito para se tornar um semideus completo. Bel simplesmente assentiu, enquanto seus olhos ainda estavam bem abertos. Zeus rapidamente mudou sua expressão feliz para uma séria. Eu gostaria de poder conversar mais com você. Mas não temos tempo. Vá para o seu quarto e pegue as coisas que você acha que são importantes. Bel voltou à sua expressão normal, lembrando que Hera estava em seu quarto. Agora que me lembro, deixei minhas adagas lá. Bel correu rapidamente para seu quarto, enquanto Zeus olhava para ele com uma sobrancelha erguida. Quando saí do meu quarto, ele não estava brincando com uma de suas adagas. O deus do relâmpago se perguntou interiormente com surpresa. Salto de linha.
Bel abriu a porta de seu quarto enquanto olhava ao redor para ver que ela estava em seu armário, olhando para as roupas que ela vestia. Nós não temos muito tempo. Bel exclamou em um tom apressado. Eu sei. Era declarou com um sorriso, enquanto se aproximava dele. Então, eu vou ser rápido. Os olhos de Bel se arregalaram quando Era o abraçou com força, como se fosse um abraço de mãe. O homem de cabelos brancos respondeu rapidamente ao abraço enquanto fechava os olhos com força. É engraçado. Eu nunca senti afeição maternal por ninguém, exceto meus próprios filhos. Mas é diferente com você. Eu sinto que você era meu filho desde o início, por tentar tanto consertar meu relacionamento com Zeus. Meu filho queria ter seu pai e sua mãe juntos novamente. E você finalmente conseguiu. Depois de dizer essas palavras, um brilho intenso cercou Bel completamente. Finalmente, meu filho conseguiu juntar as peças e reconstruir um relacionamento com Zeus que ele achava que estava completamente perdido. Os olhos de Bel se arregalaram quando ele sentiu o mesmo brilho entrar em seu corpo como alguns segundos atrás. Era se separou de Bel e deu-lhe um grande sorriso. Espero que o outro eu se sinta muito feliz em receber um de seus filhos. Bel deu um sorriso calmo. Espero mesmo. Era ergueu um de seus dedos com um sorriso. Agora, eu tenho que explicar a você o que vai acontecer, eu sei. Deixe-me explicar Zeus, então não vamos perder mais tempo, se ele não ficou bravo. Bel cortou Hera antes que ela pudesse terminar de falar. Hera olhou para Bel com uma expressão confusa no rosto. Está bem. Eu finalmente declaro. Por que Zeus diria algo assim para ele? Ele pensou no final. Salto de linha. Ok, você está pronto? Zeus declarou com um sorriso. Bel simplesmente assentiu. Ok. Então, aqui vamos nós. Zeus exclamou, de modo que mais tarde ele jogou fortemente um relâmpago entre ele e Bel. A ação de Zeus fez com que Bel cobrisse os olhos, de modo que após um segundo ele abriu os olhos para ver uma fenda dimensional como uma borda branca e um tanto eletrizante. Embora mais do que uma fenda dimensional, era um portão dimensional devido à sua forma retangular perfeita. Dentro dele, simplesmente não havia nada para ser visto, pois era todo preto. Este é o portão dimensional. Você só tem que atravessá-lo e você estará do outro lado. Mas se apresse, eu não vou conseguir segurá-lo por muito tempo e vai levar muita energia. Zeus exclamou com um olhar sério e gotas de suor. E então deu um pequeno sorriso. Até logo. Se cuida. Hera dizia que estava ao lado de Zeus. Bel se aproximou do portão dimensional e deu uma última olhada em Zeus e Hera antes de atravessá-lo. Estou indo embora. Declaro com um pequeno sorriso, antes de cruzar a porta dimensional. Uma vez que Bel passou pela porta, ele desapareceu quase instantaneamente. Zeus baixou os braços cansado e deu um grande suspiro cansado. Hera se aproximou e o abraçou por trás enquanto carinhosamente posicionava sua cabeça no ombro de Zeus. Tem alguma coisa errada, querida? Zeus exclamou quando viu que Hera tinha uma expressão um tanto confusa. Sim, porque você contou a Bel sobre os efeitos de adotar um humano. Hera perguntou com um tom muito intrigado. Zeus estufou o peito de orgulho e riu um pouco. O que você vai pensar? Agora Bel é um dos meus filhos. Em 2 anos, ele será um semideus completo. Zeus parou de rir quando olhou para o ombro dela e viu que seus olhos estavam arregalados. Algo acontece? Zeus perguntou com um pouco de preocupação. Ele tem menos de 2 anos para voltar, ou não será o homem da profecia. Fim do prólogo. Nota do Vastra. Bem, aqui deixo. Por favor, desculpe-me se houver erros de escrita, gramática ou outros. O problema é que eu nunca me concentro em corrigir essas coisas depois de terminar de escrever.
Mas se você achar muito chato, você poderia me avisar e assim eu repensaria em corrigir todos esses erros da melhor forma possível para que você possa aproveitar muito mais. Eu queria focar exclusivamente na explicação dos multiversos no prólogo, embora não tenha sido falado muito mais tarde. Eu só precisaria explicar como funciona o portão dimensional e por que você não pode viajar para o passado ou futuro. Também não vou focar nas outras 3 dimensões, já que as mencionei apenas como preenchimento. Na verdade, provavelmente após este capítulo, o mundo de Danmachi dificilmente será falado. A atitude de Bill pode ser meio ok. Mas considerando que ele tem 21 anos, acho que sua atitude deveria ter mudado em 7 anos. Principalmente se considerarmos que o curso foi de 14 a 21. Com o tempo, a causa da meia imortalidade de Bill será explicada, junto com algumas pistas que ele contará ao longo da história que aconteceu com ele e com a Izzy e outras coisas. Por certo, se Bill chegou lá por causa de uma profecia, isso significa que no futuro ele acabaria ajudando Percy e os outros de qualquer maneira. Então os Zeus daquela dimensão pediriam ajuda quando a ameaça já estivesse sobre eles. Então a questão é, como a chegada antecipada de Bill afetará o mundo de Percy? Isso é algo que será respondido nos próximos capítulos. Também será interessante ver como a Bill se mistura ao mundo moderno e inicialmente não entende como a nova tecnologia funciona. Embora sem dúvida, o mais interessante será ver como Bill reagirá quando vir que os deuses do Olimpo daquela dimensão são bem diferentes, a grande maioria. Alguns, como Apolo, continuarão tendo uma atitude quase idêntica. Por fim, gostaria de mencionar que não descrevi muito o Olimpo do Danmachi, pois no máximo vou usá-lo como palco mais 1 ou 2 vezes. Sem mais nada a dizer, nos vemos no próximo capítulo. Até daqui a 4 ou 5 dias. XXXXXXXXXX